Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais uma live aqui no Ouse Saber. Felicidade voltar aqui a bater um papo com vocês, conversar depois de algumas semanas de muito trabalho, muitos desafios aqui, empregando muito trabalho, muita dedicação para entregar vários cursos que a gente tinha se comprometido. Venho aqui falar com vocês sobre um tema que, assim, é o tema quente do momento, o tema que muitas pessoas estão em dúvida, o tema que tem angustiado, tem feito muitas pessoas sofrerem, realmente, muita gente está, assim, passando maus bocados, ansiosa por conta desse ENAMA, Exame Nacional da Magistratura, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui, né? Então vou colocar aqui o tema de hoje. E hoje ainda teve a notícia de que estão cogitando ter um exame nacional do Ministério Público também, né? Então, urge que a gente fale sobre isso. Prontinho. Tema tudo sobre o ENAMA. Prontinho, galera. Galera, primeiro uma contextualização, caso exista alguém que esteja desavisado sobre o cenário que nós estamos vivendo. Tão logo a ministra Rosa Weber se aposentou e o ministro Barroso assumiu o cargo de presidente do STF. Vocês sabem que quem é o presidente do STF é o presidente do CNJ. Tão logo o ministro Barroso assumiu a presidência do CNJ, ele anunciou que tinha esse intuito. Esse intuito não é um intuito novo dele, ele já tinha falado sobre isso num artigo muito tempo atrás, e ele, agora que está com o poder da caneta na mão, ele veio com tudo para implementar. E eu digo mais, ele veio de uma forma assodada, eu diria, com muita sede ao pote. Não houve praticamente nenhuma discussão a respeito sobre a necessidade ou o formato do ENAMA, e ele, muito rapidamente, o que me impressiona, por unanimidade, aprovou no CNJ o ENAMA. Então, é uma situação assim, que a própria forma como foi desenvolvida revela a falta de democracia do mecanismo, né? A falta de reflexão sobre como deveria ser, sobre a necessidade, sobre a proporcionalidade do próprio Instituto. Desde o primeiro momento, quando o ministro Barroso anunciou, cogitou a existência desse exame nacional, da forma como ele expressou a ideia de realizar o ENAMA, desde o primeiro momento, isso causou grande preocupação no Ouse Saber, e indubitavelmente o primeiro curso jurídico do Brasil que se manifestou de forma contundente contra o ENAMA fomos nós. Eu posso dizer isso com tranquilidade porque quem escreveu esses textos de forma muito firme, de forma, eu diria, tendo em vista a realidade que a gente vive, de forma até corajosa, quem escreveu esses textos foram eu. Esses textos, quem escreveu fui eu. E eu posso dizer, desde o primeiro momento, o ENAMA nos pareceu uma ideia muito equivocada, uma ideia de quem não vive o dia a dia de concursos públicos. Nós vivemos isso com vocês, nós sofremos isso com vocês. A gente não começou a preparar para concurso hoje. Eu estou 6 anos da minha vida que eu me dedico a ajudar as pessoas a realizar esse sonho, e eu sei o quanto é difícil, eu sei quanto é concorrido, concorrências internas e concorrências externas, e a gente sabe que os concursos da magistratura são concursos sérios e que as pessoas que passam são pessoas, em 95% dos casos, muito qualificadas. Então, a gente não vê a necessidade do ENAMA, a gente vê o ENAMA como algo que vai tornar o ingresso para a carreira da magistratura mais elitista, porque é mais uma fase, tem um grave problema da ausência de cotas para pessoas com deficiência, né? Tem uma nota de corte alto, um sarrafo alto de 70%, isso obviamente que vai privilegiar quem teve mais oportunidade de estudo na vida. Então, diferentemente do que o próprio ministro Barroso fala, de que o ENAMA buscaria de alguma forma democratizar, a gente não vê onde isso vai ocorrer, em que momento vai ocorrer essa democratização. Não tem cotas para pessoas com deficiência,
Não tem a heteroidentificação, pelo menos nada diz que vai ter heteroidentificação, tem a cota para pessoas negras, mas o grande problema das cotas para pessoas negras é a heteroidentificação, que a gente sabe que tem vários problemas, aí sim seria um ponto que poderia se evoluir, mas a heteroidentificação não diz que vai ser feita, pelo menos a resolução não diz que vai ser feita pela escola superior da magistratura, que é ligada ao CNJ. Então, o problema que poderia ser resolvido não parece que será resolvido e criam problemas que não existiam, tornando o ENAMA mais elitista, tornando o ingresso na magistratura mais elitista, mais burocratizado e que provavelmente vai beneficiar uma pequena casta de pessoas que já teve mais oportunidades na vida. A gente deixou essa opinião claríssima desde o primeiro momento. Quando veio a resolução, se confirmou, infelizmente, a gente não fala isso com nenhuma satisfação, mas quando veio a resolução, se confirmou tudo aquilo que a gente imaginava. E alguém poderia até pensar, Felipe, o ENAMA ele privilegia a humanística, né? Tá até aqui o livro de humanística, o manual de humanística que eu vi na conversa. Alguém poderia até pensar, Felipe, mas o ENAMA ele privilegia a humanística. Humanística nos concursos da magistratura eram normalmente 4 questões de 100, né? Direitos humanos eram 2 questões. E agora no ENAMA serão 6 questões de humanística, tal como penal, civil e outras matérias muito importantes, e 6 de humanos. Então, as suas matérias foram privilegiadas. Você não acha que isso é positivo? Por si só, eu até acho que isso poderia ser positivo. Mas eu não estou aqui para preparar as pessoas para fazerem algo que é positivo para mim. Eu estou aqui ao lado de vocês pensando o que é bom para carreira da magistratura e principalmente pensando o que é bom para alunos e alunas do OUS, pessoas que eu estou dia a dia conversando, que eu acompanho nessa jornada, que eu vejo os sofrimentos, que eu vejo as lutas e que, graças a Deus, eu vejo também muitas vitórias, muitas conquistas. Mas eu vejo a realidade do concurseiro antes de qualquer coisa, antes de pensar na virtude de eventualmente ser uma preparação que vai ter um caráter de humanidade mais forte. Antes disso, eu penso na falta de humanidade que é a própria existência do ENAMA. Então, a realidade não é linear, né? A história não é linear, existem coisas que são contraditórias e eu vejo essa contradição dentro do ENAMA. O fato é que existem abaixos assinados contra o ENAMA, nós assinamos abaixos assinados contra o ENAMA, o que eu puder fazer de manifestação contra o ENAMA eu farei, mas até agora, ao que tudo indica, existirá a prova do ENAMA. E por que que o OUSE é o primeiro curso a lançar preparação para o ENAMA? Por que que a gente teve essa angústia? Qual é a minha angústia? Porque eu me coloco no lugar de vocês. Eu tenho conversado com muitos concurseiros, tenho conversado com muitas concurseiras e eu vejo angústia. Eu sinto angústia nas palavras, nos áudios que eu recebo. A grande angústia é porque é o seguinte, houve uma entrevista para esclarecer alguns pontos do ENAMA com o secretário do CNJ e o que se disse é que a previsão, perceba, a gente não tem nem um edital ainda pronto para o ENAMA, mas já se fala, isso foi noticiado no G1, se você eventualmente duvidar do que eu estou falando, joga aí G1, ENAMA, março de 2024, já se fala que a prova do ENAMA será em março de 2024. Galera, março é logo ali, certo? O nosso curso está previsto para começar dia 15 de dezembro e eu tô com medo de eventualmente sair o edital e não dá tempo da gente ver tudo. Se sair o edital muito apertado, a gente vai ter que correr com as datas. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer no limite do saudável e do eficiente. Mas março é logo ali, março passa num pulo, então a gente tem urgência, certo? A gente não pode esperar. A previsão é que a prova do ENAMA seja em março, pelo menos pela fonte do próprio CNJ. Eu até acho que março é muito precipitada essa análise, mas é o que nós temos das fontes do próprio CNJ, e não é fonte alguém que eu conheça não, é fonte noticiada no G1, tá? Entrevista dada por secretário do próprio CNJ.
Então, assim, a gente não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder de forma nenhuma. O nome do nosso curso é Enama Max Turbo, né? Até hoje, uma pessoa da nossa equipe perguntou, Felipe, por que esse nome em comum? É porque, na verdade, a gente tem que ter uma preparação máxima e muito veloz. A gente vai ter que correr. Lógico, correr com sabedoria, né? Correr com inteligência. Você não ganha uma corrida correndo feito louco. Você ganha uma corrida, principalmente uma corrida que é contra você mesmo, né? A grande virtude do Enama é que você não vai estar concorrendo com ninguém a não ser com você mesmo. Então você tem que correr com inteligência. Então eu acho que a gente está no limite da possibilidade de realizar um curso com excelência, né? A Caroline está dizendo que já comprou o curso porque queria comprar já o curso de humanística. Ótimo, muito obrigado, Caroline, muito obrigado. Muitas pessoas já compraram mesmo. Então, assim, a gente tem urgência, porque a prova já é em março. E o Enama tem uma grande dificuldade, que é o quê? A grande dificuldade do Enama é que exige-se um corte alto. Por mais que seja você contra você mesmo, ou você não está concorrendo com ninguém, você tem que fazer 70% da prova. 70% da prova é muita coisa em qualquer prova, certo? Prova de concurso, obviamente. É uma prova que, pelo simples fato de você ter que tirar 70%, vai ser uma prova difícil, certo? E isso, obviamente, vai tornar a própria seleção um pouco mais elitista. E tem esse problema que o nosso seguidor aqui, GSTMDS, falou, que é bizarro você ter que mudar o foco, né? A galera estava estudando para uma prova de 100 questões, com um catatal de matérias para estudar. Agora vai ter que mudar o foco bruscamente, né? 70% de acertos vai ter que ter. Previsão de prova em março. Ainda não temos um edital oficial. A gente vai ver que no curso do OUSE a gente vai fazer um edital modelo com aquilo que a gente espera que vai cair para vocês. O que já tem na resolução 75 do CNJ não vai ter como mudar, então isso aí já adianta um pouco da nossa preparação, mas a gente vai ter que se preparar para essa realidade de prova e a gente já está preparando um edital modelo para vocês terem um norte a seguir. Eu acredito que esse edital modelo aí, ele vai gabaritar o que vai vir no edital oficial aí, eu acredito que pelo menos em 90%, certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa celeridade na preparação, né? Essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, né? Será que tem possibilidade deles voltarem atrás e mudarem a realização dessa prova? Eu acho que enquanto a vida há esperança, né? Tudo pode acontecer. Mas eu diria que não é provável, né? Não é provável. É possível, mas não é provável. Eu até gostaria, do fundo do coração, não seria prejuízo nenhum pra gente. Por exemplo, se amanhã o CNJ resolvesse cancelar, a gente devolveria os valores para quem comprou o curso sem problema nenhum. Mas a gente acredita que isso não parece ser o provável. A velocidade com que essa resolução foi aprovada revela o interesse do CNJ em realizar essa prova. Então, por mais que seja possível, não parece provável. Então, nós não vamos trabalhar com essa possibilidade. E por mais que a gente seja contra a prova do Enama, a nossa missão enquanto Ouse Saber é preparar para concurso, certo? E se vai ter a prova, a gente concordando ou não, a gente achando a prova bonita ou achando a prova feia, achando a prova bem feita ou achando mal feita, a gente vai preparar para essa prova. A seguidora CAHBF está perguntando se acha possível mudar esse problema das pessoas com deficiência. Eu vou dizer, eu acredito que se o CNJ no edital não trouxer as cotas para pessoas com deficiências, existe um grandíssimo risco desse Enama ter embaraços judiciais. O próprio STF, eventualmente, suspender ou atrasar a realização dessa prova para ser corrigido isso. Porque é um absurdo tão flagrante, é um desrespeito tão flagrante à Constituição, que com certeza o Ministério Público e Defensoria atacarão isso aí. Então,
é um grande erro do CNJ, um erro manifesto, uma inconstitucionalidade chapada, desvariada, translocada, e que eu acredito que isso aí vai ser mudado, ou administrativamente, ou mesmo judicialmente. Isso aí eu não vejo outra alternativa, porque me parece muito bizarramente inconstitucional, certo? Inclusive eu acho que os concurseiros, pessoas com deficiência, na hora que esse edital sair, se não tiver isso aí, tem realmente que recorrer ao judiciário para tentar a modificação dessa situação. Então, por mais que nós sejamos contra essa prova, a nossa missão está no DNA do OUSE, preparar para concurso. E a gente não vai abrir mão desse nosso mistério, a gente não vai abrir mão desse nosso compromisso. Isso aí depois de tantos anos trabalhando com isso, isso aí tá no nosso DNA, já faz parte do nosso DNA. A gente não consegue, nem que a gente queira, a gente não consegue mais parar de pensar em como a gente pode ajudar as pessoas, turbinar o estudo das pessoas, melhorar o estudo das pessoas e ajudar as pessoas a passar. É isso aí que nos move, é isso aí que nos motiva. A gente é feliz com isso e a gente não vai parar de fazer isso. E justamente por isso, por essa urgência, por ser uma prova que vai ter um percentual de questões alto a ser realizado, ao que tudo indica, aparentemente será uma prova com uma personalidade própria. Como assim, Felipe, uma prova com a personalidade própria? O ministro Barroso, ele falou isso explicitamente, que ele queria uma prova diferente, né? E na resolução do CNJ diz que as questões da prova serão só 50 questões, né? Metade de uma prova tradicional. A matéria que vai ter mais questões é constitucional, com 8 questões. E aí todas as outras são 6 questões. Quais são as outras? Administrativo, humanística, humanos, acho que eu já falei administrativo, não sei se eu falei, mas se eu já falei, falo de novo. Administrativo, civil, processo civil e penal, né? E empresarial. Tava esquecendo empresarial. São essas 8 matérias. Só constitucional tem 8 questões, todas as outras têm 6 questões, 50 questões no total. E a própria resolução do CNJ fala que serão questões que privilegiem o raciocínio e a solução de problemas pelos magistrados. O que isso normalmente, né, no léxico de qualquer pessoa que tem experiência no mundo dos concursos, significa? Significa questões que terão casos práticos, né, e você vai ter que solucionar o caso prático aplicando o conhecimento jurídico que você tem a respeito desses temas. Então, a gente vai ter que preparar simulados totalmente voltados para essa realidade. Totalmente pensados para essa realidade. Vai ser um novo tipo de questão, né? Obviamente, algumas outras provas já seguem esse modelo, mas a gente vai ter que fazer uma prova muito voltada para esse tipo de questão. A gente acredita que humanística e humanos virão de forma pesada. Em uma entrevista que o ministro Barroso deu também a respeito do ENAMA, ele disse que um dos objetivos era justamente reforçar o conhecimento em humanística, até cogitou a possibilidade de mudar algum ponto da humanística, mas para isso ele teria que ter mudado mais a resolução 75 e não foi feito isso, pelo menos não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento não foram agregados pontos à humanística. Então, por exemplo, o nosso manual de humanística, que está aqui ouvindo a conversa, ele está no estado da arte, com todos os pontos de humanística da mais recente resolução do CNJ, que alterou a humanística. Então, ele já está publicado com esse conteúdo e, obviamente, no nosso curso ENAMA Max Turbo, vão ter todos esses pontos, não só de humanística como humanos. Então, a tendência é que seja uma prova com essa personalidade, com essa ideia de raciocínio lógico e conteúdos humanísticos de forma mais veemente, de forma mais pigmentada na prova, digamos assim. E, obviamente, que nesse aspecto não há dúvidas, eu acho que vocês estão no lugar certo. O OUSE se notabilizou durante os anos pela humanística, né? O manual de humanística está aqui para demonstrar isso. Os nossos cursos de humanos, principalmente humanos para a magistratura, também eles têm ganhado uma grande notoriedade desde que em agosto de 2023
Aliás, em abril de 2023, o CNJ definiu que existiria direitos humanos como uma disciplina autônoma em magistratura. A gente vem lançando cursos de direitos humanos focados para magistratura, e esses cursos eles têm tido uma excelente recepção. Estava falando agora mesmo essa semana com os nossos alunos do curso de direitos humanos para o TJ do Rio, porque eu vi a questão e imediatamente fui perguntar para eles: e aí, gostaram? E eles disseram: professor, fantástico, o curso abordou a questão. E é isso, é para isso que a gente existe, é para isso que a gente vive, e a gente fica muito feliz quando consegue alcançar essa missão. Então, os cursos de Humanística e Humanos do OUSE, eles com certeza vão dar esse estofo, vão dar esse preparo que vocês precisam para essa prova do ENAMA. Então, pensando em tudo isso, nós montamos um super curso com um valor o mais acessível possível. Esse curso, ele vai ter mentoria inicial, mas não só mentoria inicial. A gente não só vai fazer um grande encontro inicial para conversar com todos aqueles que serão nossos alunos e nossas alunas, mas como além dessa mentoria inicial, que a gente vai ensinar tudo como a pessoa pode usar o curso da melhor forma possível, tornar o curso mais eficiente, não bastasse isso, nós vamos ter também follow-ups. Professor, o que é follow-up? O que é esse troço? Follow-up não é nada mais, nada menos do que um encontro para monitorar o desenvolvimento de um processo. O nosso processo, no caso, é o nosso desenvolvimento de estudo, né? Então, nós vamos fazer 2 encontros. A nossa mentoria coletiva inicial, certo? Eu vou já te responder, Washington. A nossa mentoria coletiva inicial, ela está prevista para o dia 15 de dezembro, quando o curso começa. E aí nós vamos ter 2 follow-ups para acompanhar o processo, que é dia 15 de janeiro, imediatamente um mês depois, e 16 de fevereiro, mais um mês depois. Mas, Felipe, nesse meio tempo a gente vai ficar desassistido? De forma nenhuma, porque o nosso curso ele é feito de forma toda interligada, e nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente pode conversar permanentemente sobre o desempenho de vocês, sobre como a gente pode estar tornando o estudo de vocês cada vez mais eficiente. O Washington perguntou se o manual de humanística aqui, que já é a edição 2024, se ele mudou muito em relação às edições anteriores. Olha, em relação à edição número 1, à edição número 2, já trouxe mudanças, e em relação à edição número 2, a edição número 3 trouxe mudanças que foram principalmente em decorrência da resolução 492 de 2023, que é a resolução que traz o protocolo conforme julgamento de gênero, a resolução 496, que é a resolução que traz novos pontos de humanística. Então, teve esses novos pontos exigidos pelo CNJ, que a edição 2024 traz. Dá para estudar pelas edições anteriores? Dá, certo? Eu diria aí que 90% do livro vai estar bem parecido com a edição anterior. Né? Eu fiz muitas mudanças redacionais, mas em termos de conteúdo, eu diria que 90% é parecido. O importante é só o quê? Reforçar esses pontos que são da resolução 496 de 2023, porque trouxe pontos novos, inclusive no TJ do Rio agora, caiu um ponto que é dessa resolução que está aqui na edição 2024, que é o protocolo conforme julgamento, protocolo de julgamento conforme perspectiva de gênero, tá? Então, nós vamos ter mentorias, tanto a inicial quanto 2 follow-ups para continuar esse monitoramento. Nós vamos ter o edital modelo, que é o que a gente espera que virá no edital de vocês. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês estão assim: meu Deus, por onde é que eu estudo? Né? Porque assim, eu não tenho um edital agora. O que eu vou fazer? A gente vai te dar um edital, e aí eu já adianto uma surpresa. A gente não vai só fazer um edital modelo, a gente vai fazer o edital modelo e vai fazer uma versão esquematizada dele, um edital esquematizado para o ENAMA, certo? Além disso, nós vamos ter um LEGIS específico para o ENAMA. Isso aí é uma grande novidade. A gente está elaborando esse LEGIS, a gente está construindo esse LEGIS para a realidade específica do ENAMA. A gente já tinha LEGIS de magistratura, mas os LEGIS de magistratura para o ENAMA seriam balas de canhão, porque teria lá várias matérias que não vão cair agora, só para dar um exemplo, processo penal e outras, né? Então, a gente vai focar agora no que realmente cai no ENAMA, então vamos ter um LEGIS específico para o ENAMA.
Isso é importante? Importantíssimo. Por quê? Porque, como eu disse, o nosso curso ele é todo articulado, certo? Ele funciona como um relógio que tem várias engrenagens e todas essas engrenagens estão conectadas. Então, o LEGES, ele é um estudo da letra da lei, além de ser de altíssima qualidade em termos de comentários, de padrão de diagramação, ele é um estudo da lei planificado. E como a quantidade de matérias que a gente tem para estudar nos permite isso, porque são justamente 7 matérias que têm normas a serem lidas, nós vamos conseguir montar um plano, certo? Um plano de leitura da lei dentro desse LEGES ENAMA, que vai ser conectado com o próprio cronograma de estudo do curso. Então, a gente vai ter o cronograma de estudo que vai te dizer, ó, começa aqui lendo o LEGES do ENAMA. E o LEGES do ENAMA já vai estar na proporção que vai caber dentro desse cronograma de estudos do próprio curso em geral. Então, no lugar de simplesmente ter um cronograma de leitura da lei, em que a gente diz, leia isso, leia aquilo, a gente vai ter um LEGES. Você vai ter o material de estudo ali na sua mão, atualizado, com comentários, com lei em destaque, com mnemônica, com quadro, com tabela explicando a lei. Vai ser realmente assim, muito, muito focado para a realidade do ENAMA. Esse LEGES, ele vai estar linkado justamente com o cronograma de estudo. O cronograma de estudo vai dizer lá, comece lendo o LEGES do ENAMA, depois assista a videoaula, vocês vão ver que tem videoaulas, as videoaulas, galera, todas gravadas para a realidade do ENAMA, certo? Todas as videoaulas gravadas para a realidade do ENAMA, certo? Equipe de professores fabulosa, olha, não poderia existir equipe de professores melhor, certo? Jailton dispensa apresentações em processo civil, junto com o Maurício da Cunha, que também Maurício Cunha, que dispensa apresentação. Processo civil, 2 dos melhores professores do Brasil de processo civil. Civil, Aurélio Boré, também professor renomado, o professor que dá aula de civil nos melhores cursos preparatórios de concurso do Brasil. Aurélio Boré, professor da EMERGE de Direito Civil. Então, não há dúvidas de que é um especialista em Direito Civil para provas de magistratura, certo? Eu, com Constitucional, Direito Administrativo, além do combo Humanidades, que eu vou falar já já, vou estar com Constitucional Administrativo, 2 matérias que eu, Constitucional, leciono, sou professor da pós aqui, leciono na universidade, então, assim, amo Constitucional, tenho um Constitucional Clube lá, para quem segue, então, amo Constitucional. Administrativo é uma matéria que eu amo também, já dei aula na faculdade também, vou dar aula de Constitucional Administrativo e o combo Humanidades, que eu vou falar já já dele. Empresarial, o Túlio Parreiras, um fenômeno dos concursos, aprovado no TJ Alagoas, aprovado no TJ Rondônia, aprovado no TJ Santa Catarina, esse último que só teve 16 aprovados, e ele inclusive estava na primeira leva de aprovados, que só tinha 6 aprovados, que é autor do resumo de empresarial da editora Gen, né? Então, assim, um cara que dispensa apresentações, realmente um fenômeno, que vai estar dando aula de empresarial, e também um grande nome que eu estou só esperando dar a última confirmação, a gente vai ter grandes nomes para direito penal que a gente vai revelar amanhã. E todas essas aulas gravadas do zero, nesse mês de dezembro e em janeiro, para o ENAMA, para a prova de vocês. Nenhuma aula regravada, reaproveitada, nada. É tudo do zero, pensado para o ENAMA. É pra, assim, ninguém vir pegar na nossa munheca dizendo vocês estão reaproveitando material. De jeito nenhum, certo? É aula do zero pro ENAMA. Pensado pro ENAMA por grandes nomes do mundo, realmente, dos concursos, tá? Além disso, nossas sinopses, que são, sucesso de público e de crítica. Todas as pessoas que estudam pelas nossas sinopses sempre elogiam a didática, a qualidade de diagramação e principalmente a atualização e o conteúdo. A gente se dedica assim enormemente. Vocês vão ter as sinopses também, então vai ter videoaula, vai ter sinopse, vai ter um LEGES específico pro ENAMA, certo? E nós vamos ter também 4 simulados integrais de prova. Você vai ter 4 simulações integrais de prova.
vão ser 2 semanas de estudo, 2 semanas de estudos e um simulado. 2 semanas de estudo e um simulado. 2 semanas de estudo e um simulado. E eu já falei para vocês, a prova do ENAMA, ela busca ter uma personalidade própria. Raciocínio e resolução de problemas do juiz. A nossa prova vai seguir esse modelo, tá? A gente conversou hoje mesmo com os professores que vão elaborar esses simulados. A gente vai elaborar esses simulados pensando nisso. É uma coisa que não existiu prova do ENAMA até hoje, então a gente está realmente pensando isso detalhadamente. Isso vai se submeter a inúmeras revisões. Eu vou fazer questões, vou arregaçar a manga e quero fazer isso com vocês, certo? O Oliveira tá pedindo pra gente botar demonstrativos no site. A gente com certeza vai botar demonstrativos. A gente sempre bota demonstrativos em todos os nossos cursos. É porque a gente lançou ontem mesmo e essa semana ainda a gente vai estar colocando esses materiais de degustação lá para vocês, tá? Nem precisa se preocupar. Então, as simulações vão seguir o exato padrão do ENAMA. Nós estamos preparando novidades dentro da nossa plataforma envolvendo os simulados também. Além disso, vamos ter um material de súmulas por assuntos, certo? Porque a gente sabe que isso é uma demanda de muitos estudantes, a gente sabe que as súmulas têm grande potencial de cair pesadamente nesse ENAMA, então a gente vai fazer um material de súmulas por assunto e súmulas do STF e do STJ, tá certo? Além disso, nós vamos ter revisões finais, materiais de revisão para você ter os temas mais importantes e revisões de jurisprudência. Então, assim, não tem como um curso ser mais completo que isso. É simples assim. Não tem como um curso ser mais completo que isso. Porque são mentorias, não só inicial, como monitorando o percurso, a caminhada, sinopses, videoaulas gravadas do zero. Olha aí o Túlio, nosso professor, tava falando mal de você aqui, viu, Túlio? Muito mal, tava falando muito mal de você aqui antes de você entrar. Então, videoaulas com esses caras aí, esses fenômenos, como o Túlio, que acabou de entrar. O Felipe tá perguntando o preço. O preço desse curso é R$ 1.278, certo? R$ 1.278. Mas na promoção de lançamento, ele está por R$ 999. Com um detalhe, certo? Com um detalhe, que eu não falei até agora. Quem comprar o curso do ENAMA, se você entrar no site agora e comprar o curso do ENAMA, você não precisa fazer nada. Você só precisa entrar lá e comprar o curso do ENAMA. Automaticamente, quando a sua compra for confirmada e você receber o link de acesso, você não vai receber o link de acesso só ao curso do ENAMA. Você vai receber o link de acesso ao curso do ENAMA e ao Combo Humanidades. O que é o Combo Humanidades? Hoje, no dia de hoje, eu lancei o curso geral de Humanística 2024, que é o curso que vai preparar para a Humanística no ano de 2024. É o curso que vai preparar de forma ampla, né? A gente lança, quando tem segundas fases, a gente lança cursos específicos para determinadas segundas fases, mas a gente sempre tem esse curso guarda-chuva que é para preparar as pessoas que querem justamente ir estudando Humanística para provas objetivas, inclusive a ENAMA. Hoje nós lançamos o Humanística Geral 2024. E lançamos o Direitos Humanos para a Magistratura 2024, certo? Esses dois cursos, se você comprar eles dois no combo, certo? Você pode comprar cada um individualmente. Obviamente que a gente não vai fazer venda casada. Se você quiser comprar só o de Direitos Humanos, você pode. Se você quiser comprar só o de Humanística, você pode, obviamente. Não vai ter venda casada. Mas se você comprar os dois, forma-se um combo. Eu vou dizer só o valor do combo, só para vocês terem uma noção do combo, que são os dois cursos com desconto. Na promoção de lançamento, só o combo está por R$ 439. Se você compra o curso do ENAMA na promoção por R$ 999, você automaticamente ganha o combo Humanidades. Todas as aulas de Humanística, que são 12 aulas de Humanística, sem falar as aulas extras, que são aulas de revisão, e ganha o de Direitos Humanos. Tanto o curso de Humanística quanto o de Direitos Humanos esgotam os pontos da resolução do CNJ sobre essas duas matérias. Então, você imagina, se você tirar
Humanística e Humanos, que na promoção dá 439 do valor de 999, o valor que sobra para simulados específicos para o ENAMA, legis específico para o ENAMA, videoaulas específicas para o ENAMA, sinopses, é ridículo o valor. É verdadeiramente ridículo o valor. Então, assim, a gente fez o curso que eu tenho certeza que vai ser o curso mais acessível do mercado. Lógico, levando em consideração o padrão de qualidade que a gente tem e o que a gente oferece, que é o mais importante, né? E como a Caroline falou aqui, parcelava em 12 vezes sem juros. É realmente surreal. Dizem que quando tinha a febre do ouro, quem ganhava dinheiro de verdade era quem vendia as pás, né? Nessa história de 12 vezes sem juros, quem vai ganhar dinheiro de verdade é o PagSeguro. Mas não tem problema não tá ruim pra gente também não, a gente dá nossos pulos aqui. Então, o Cássio tá perguntando, as aulas de Humanística e de Direitos Humanos já vão estar disponíveis? A previsão, como esses são cursos 2024, a previsão de liberação das aulas de Humanística e de Direitos Humanos é para o mesmo dia do curso do ENAMA. Não por acaso eu coloquei, porque eu também vou ter que gravar aula, vou ter que revisar tudo, vou ter que fazer muita coisa até lá, vai ser muito trabalho, eu peguei muita obrigação por conta desse curso do ENAMA e do Combo Humanidades. As aulas de Humanística e Humanos começam também no dia 15 de dezembro, tá bom? O Matheus está dizendo que o importante é enquanto parcela. Exatamente, parcela em 12. 999 em 12 parcelas fica R$ 83, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui assistindo, de vez em quando saem no final de semana, pede 2 caipirinhas e um espetinho e dá mais do que isso numa saidinha no final de semana. E esse é o valor que você vai pagar por mês em 12 parcelas, certo? Então, esse é o nosso curso do ENAMA. Galera, assim, para além de tudo que eu falei aqui que tem nesse curso do ENAMA, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que existe algo que é intangível, né? Que é algo que não dá para calcular. E eu garanto para vocês que o intangível desse curso do ENAMA é o sangue nos olhos que a gente vai para esse curso do ENAMA. Porque assim, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu tô tão revoltado com essa prova quanto vocês, sabe? Mas assim, eu já não sou tão jovem e o tempo ensina que às vezes a melhor forma da gente lidar com as nossas resignações, com as nossas revoltas, é canalizar isso para algo positivo, né? Pegar essa energia que eventualmente seria destrutiva, principalmente destrutiva para nós mesmos, e tentar canalizar para algo bom. E como a gente disse aqui em outro momento, o CNJ mexeu com os concurseiros errados. E agora virou questão de honra detonar nessa prova do ENAMA, porque nós temos um desafio grande pela frente. A resolução fala que a prova do ENAMA será realizada no mínimo uma vez por ano. Isso significa que pode ser que tenha mais de uma prova por ano, mas também significa que a gente só tem certeza que terá uma prova por ano. Então isso impõe um peso para a gente carregar. Mas se a gente canalizar essa energia de uma forma positiva, a gente vai saber carregar esse peso e a gente vai entregar esses 70% de aproveitamento nessa prova. E vocês podem contar comigo para isso. O Marcel Morelato, se eu não li errado aqui, o Marcel, ele está perguntando quando vai ser lançado o Plenos 2024. Ainda em dezembro, certo? Em dezembro, provavelmente meados de dezembro, vai ser lançado o Plenos 2024, tá bom? Galera, sobre o ENAMA era isso, já faz 40 minutos que a gente tá conversando, quando o papo é bom, né? Passa rápido. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero que sanar as dúvidas de vocês também. Muita gente estava sem acreditar. Felipe, eu posso comprar só o curso, eu até postei hoje, eu posso comprar só o curso do ENAMA e eu vou ganhar o curso de Humanística e o curso de Direitos Humanos? Sim, certo? Para vocês terem noção, a maioria das vendas do curso de Humanística no ano de 2023 foi pelo valor de R$ 399. Só o de Humanística. Só o de Humanística. Foi R$ 399. E é um curso carro-chefe da gente. Então, você comprar o curso do ENAMA por R$ 999 e ganhar Humanística e Humanos, assim, o curso do ENAMA, na verdade, ele está assim, com um valor muito, muito acessível. Certo? O curso do ENAMA
ele vai estar acessível até 3 dias depois da prova do ENAMA, seja ela quando for, certo? Ele vai estar acessível até 3 dias depois da prova do ENAMA, seja ela quando for, certo? Quando você entra no site, ele vai dizer lá que vai ter 120 dias, alguma coisa assim. É porque a gente precisa botar uma data e como é um curso de 12 semanas de cronograma, a gente coloca essa data. Mas todos os nossos cursos a gente não tira do ar antes da prova não. Isso aí todo mundo que conhece o OUSE sabe. Então, ele vai ficar disponível até a data da prova, tá bom? Até, na verdade, 3 dias depois da data da prova. As aulas de humanística serão novas com acesso após o dia 15? Algumas são novas, outras não. Depende muito da matéria, de atualizações que teve, das provas que teve. Então, assim, como o conteúdo não mudou e como alguns temas são mais teóricos, algumas matérias não são novas. Isso só com humanística e humanos, tá, pessoal? Todas as outras matérias serão gravadas do zero. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, empresarial, penal, tudo do zero, tá? Tudo do zero. Humanística, algumas aulas serão novas, outras não. Humanos, algumas serão novas, outras não, tá bom? E, inclusive, humanística e humanos já fala na página de vendas que existirão outras aulas durante o ano também, tá? O cronograma é semanal, ou seja, a gente vai liberar cronograma toda semana, mas com obrigações diárias e por jornadas, digamos assim. Então, dentro de cada dia tem o que você deve fazer, indicando mais ou menos o tempo que você deve levar para fazer cada obrigação dessa, tá bom? Então, é cronograma liberado semanalmente, mas com obrigações e metas diárias, tá bom? Sim, vai ser só sentar e estudar. Só sentar e estudar. Vai estar tudo lá na plataforma. É entrar, pegar seu cronograma, baixar sua sinopse, ou ver sua videoaula e meter a cara a estudar. Até quando será o acesso ao Combo Humanidades? O Combo Humanidades, 90 dias, certo? 90 dias, certo? É o acesso ao Combo Humanidades. Mas depois que vence esses 90 dias, ainda aparece um botãozinho que você pode prorrogar por mais 30 dias gratuitamente, tá bom? Serão temas selecionados ou todo o conteúdo? Assim, primeiro, não tem como selecionar temas, porque a gente ainda não tem um edital. A gente vai ter o nosso edital modelo. Mas, se você quer saber se são só temas espaçados ou uma análise sistemática que pega do começo para o fim da matéria, pega do começo para o fim da matéria. Felipe, é 100% de cada matéria? Eu não posso dizer que é 100% de cada matéria. Por quê? Porque as matérias são infinitas, certo? É infinito. Se você quiser inventar matéria no direito, não vai faltar matéria para você inventar. Mas é uma análise integral das matérias. No sentido de que a gente pega do começo até o fim das matérias, vendo o máximo possível que dá de cada matéria nesse tempo, certo? Então, assim, é uma análise bem completa. Não são só temas pontuais, falou de inquérito e depois pulou para recurso. Não, não é assim, tá? Os nossos cursos, eles são o mais completos possíveis, tá? Lógico, as videoaulas não tem como ser assim, até porque se a gente fosse fazer isso, né? Se a gente fosse fazer isso, ia ser um curso de 7, 8 meses e a gente não tem esse tempo. A expectativa da prova do Enem é em março. Então, videoaulas são sobre temas específicos, mas as sinopses pegam do começo até o fim das matérias, tá bom? Mais alguma dúvida? As perguntas são muito boas, viu, pessoal? Parabéns aí. Perguntas que realmente são de pontos muito importantes da gente responder, tá bom? Mais alguma pergunta? As sinopses serão de retas finais ou mais parecidas com plenos? Deve ser a sua pergunta. É mais parecido com reta final. Por quê? Porque a gente tem justamente um tempo mais ou menos parecido com o de reta final, que são 3 meses. Então as sinopses são mais parecidas com reta final. A do plenos, como é um curso mais extensivo, são sinopses maiores mesmo, tá? Plenos, tá aqui, ele esclareceu. Tem limite de acesso às aulas? Não, não tem limite de acesso às aulas. Você pode assistir às aulas várias vezes, tá bom? Várias vezes. Não tem limite de acesso às aulas. Mais perguntas. Estão muito boas as perguntas. Estou gostando muito. Tinha uma pergunta que era de se a gente ia disponibilizar materiais de degustação. Já respondi.
As pessoas perguntaram sobre o combo humanidade, se de fato ganhava, já respondi. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que foi muito bom o papo. Eu acho que eu volto outro dia pra gente conversar mais sobre o Enama. Acho que deu pra deixar bem claro nosso posicionamento a respeito do Enama e nosso compromisso com vocês. No mais, é convidar a todas e a todos, porque realmente nós vamos assim fazer um curso de excelência sem nenhum hipérbole, sem nenhum exagero, tá bom? Então, galera, valeu, boa noite, muito obrigado por estarem comigo aqui até quase 10 horas da noite e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.